Você já parou para pensar de onde veio a ideia de um museu? Desde a pré-história, a humanidade coleciona objetos com um significado. Ao longo do tempo, surgiram as grandes coleções na Idade Média, as salas de maravilhas do Renascimento e, finalmente, os museus como conhecemos hoje. A partir do século XVIII, com o Iluminismo, os museus passaram a produzir conhecimento. No Brasil, o primeiro museu surgiu em 1818, com o Museu Nacional. E é nesse contexto que surgiu o Museu de Zoologia da USP. O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo começou a se formar no século XIX, com coleções particulares. Em 1941, ganhou seu prédio atual no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. O museu abriga mais de 11 milhões de exemplares da fauna sul-americana. É um dos maiores acervos da América Latina. Além de preservar, ele é uma referência em pesquisa, ensino e educação. Mas você sabia que boa parte do material em exposição e nas coleções do museu passa por um trabalho minucioso antes de estar pronto para o público ou para a pesquisa? O Museu de Zoologia da USP conta com um laboratório especializado, dividido em 4 salas. Lá, dois técnicos preparam esqueletos, peles e até peças taxidermizadas, com todo o cuidado. Esse trabalho é essencial para que os exemplares possam ser estudados e expostos com qualidade. O laboratório atende diretamente alunos e professores, apoiando pesquisas e atividades didáticas com material biológico, preparado de forma técnica e cuidadosa. Sua exposição permanente se chama Biodiversidade, Conhecer para Preservar, e convida os visitantes a mergulharem no mundo da zoologia. Esse saber impulsiona inovações culturais, tecnológicas e econômicas, mas também nos alerta. Vivemos uma crise sem precedentes na biodiversidade. Guardiões de uma das maiores coleções de fauna do nosso país, e sendo o Brasil um país mega diverso que abriga cerca de 20% de toda a biodiversidade do planeta, nossa tarefa não é simples, mas é urgente. A taxonomia, ciência que classifica os seres vivos, evolui ao longo do tempo, deixou de ser descritiva e se tornou analítica, com o apoio de ferramentas como a biologia molecular. Isso permitiu descobrir novas espécies e expandir nosso conhecimento sobre o mundo natural. A ação humana já transformou a Terra a tal ponto que muitos cientistas acreditam que entramos em uma nova era, o Antropoceno. Quando a biodiversidade desaparece, ficamos mais pobres como sociedade e como espécie. Sem ela, perdemos os serviços da natureza que garantem a nossa sobrevivência. Conhecer para preservar, essa é a nossa missão. Ela não é só do museu, é de todos nós. Sem a biodiversidade, nós não existimos. Entre os destaques do Museu de Zoologia da USP estão algumas reconstruções osteológicas impressionantes, ou seja, esqueletos montados cientificamente. Um deles é o Carnotauro, um dinossauro carnívoro que viveu há cerca de 72 milhões de anos na região da Patagônia, Argentina. Com seus braços curtos e chifres acima dos olhos, ele chama a atenção logo de cara. Outro gigante é o tapuiçauro, um dinossauro brasileiro descoberto em Minas Gerais, que viveu há 120 milhões de anos. Ele faz parte do grupo dos titanossauros e trouxe novidades importantes para estudos sobre a diversidade dos dinossauros no Brasil. A exposição também apresenta a impressionante preguiça gigante, que vive em vários países da América do Sul, incluindo o Brasil. Esses animais herbívoros chegavam a pesar mais de 4 toneladas e passavam no chão, ao contrário das preguiças atuais, que vivem nas árvores. Além dos fósseis e esqueletos, o museu abriga muitos animais preservados em via úmida, ou seja, imersos em álcool ou formol, como peixes, répteis e pequenos mamíferos. Essa técnica permite conservar partes anatômicas frágeis e importantes para a pesquisa. Outro destaque é a taxidermia artística, que reproduz com perfeição a aparência e o comportamento dos animais em vida. As peles são tratadas quimicamente montadas com estruturas internas, próteses de olho e dentes. Brasileiros e seus animais. A exposição também nos leva a uma viagem pelos principais biomas brasileiros, apresentando animais típicos de cada um deles. A Caatinga é o único bioma 100% brasileiro com clima seco e vegetação cheia de cactos. Ali vivem espécies como o veado caranguejo, o jabuti-piranga e o papagaio verdadeiro. Savana do Brasil Central com rica fauna e flora. Abriga o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a aranha-canjuba e o periquito-rei.
Floresta Atlântica. Vai do Rio Grande do Norte ao sul do país. Muito desmatada hoje, mas ainda abriga o tucano de bico preto, o ouriço e a jaguatirica. Pampas, pradarias do sul do Brasil com fauna típica, como o veado campeiro, o guaxinim e o urubu de cabeça vermelha. Pantanal, região alagada do centro-oeste, cheia de vida, capivaras, sucuris e o tuiuiu, ave símbolo do bioma. Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, com clima quente e úmido. Lá vivem a onça-pintada, a arca e o guariba. Felinos do Novo Mundo. O museu também destaca os felinos neotropicais, ou seja, os que vivem na América. Dos 37 felinos existentes no mundo, 13 vivem na nossa região, dividido em 3 gêneros: pantera, puma e leopardos. E sabe o que torna os felinos tão únicos? O formato especial de um pequeno osso na garganta, chamado osso hioide. Ele que permite que alguns felinos emitam sons potentes, como o famoso rugido dos grandes felinos. Entre os mais conhecidos da exposição estão a onça-pintada, a jaguatirica, o jaguarundi e a sussuarana, e até o importante tigre de Bengala. Os primatas neotropicais, macacos do Novo Mundo, também conhecidos como platirrinos. Esses primatas vivem exclusivamente na região neotropical, ou seja, nas Américas Central e do Sul, e se destacam de outros grupos de macacos pelas narinas mais afastadas e pela dentição diferenciada. Algumas espécies também possuem cauda preensil, que funciona quase como uma quinta mão, ajudando na locomoção entre as árvores. O Brasil é um verdadeiro refúgio para esses animais. São cerca de 80 espécies diferentes. Algumas das mais conhecidas são o macaco-aranha, o macaco-prego, o muruqui, que é o maior primata das Américas, e o simpático joguizoque. Tem também o bugio preto, conhecido por seus gritos que ecoam pelas matas, o mico-leão preto, símbolo da conservação, e o macaco cabeludo e o macaco da noite, um dos poucos primatas noturnos da nossa fauna. Xernatros, tatus, tamanduás e preguiças. Você sabia que o Brasil é o lar de um grupo de mamíferos super antigo e curioso chamado Xernatros? Esse grupo surgiu há cerca de 60 milhões de anos aqui mesmo, na América do Sul, e inclui 3 linhagens: os tamanduás, preguiças e os tatus. Esses animais são encontrados exclusivamente nas Américas, e cada grupo tem suas características bem marcantes. Os tamanduás abrangem 4 espécies viventes. Eles são facilmente reconhecidos pelo focinho alongado, ausência de dentes e a língua comprida, adaptada para capturar insetos como formigas e cupins. A maioria das espécies é arborícola, exceto o importante tamanduá bandeira, que vive no chão. Entre os representantes temos o tamanduá mirim, o tamanduá bandeira e o pouco conhecido tamanduá tei. Tamanduá dai. Os tatus são mamíferos protegidos por uma carapaça de placas rígidas que cobre grande parte do corpo. Atualmente são conhecidas cerca de 20 espécies, mas no passado essa linhagem foi muito mais diversa. Os ancestrais extintos incluíam os gigantescos dilopodontes, que podiam pesar quase 2 toneladas, e os pampatérios. Hoje, entre os mais conhecidos, estão o tatu-galinha, o tatu-peba, o tatu-bola, o tatu de rabo mole, o tatu-canastra e o píntego, o menor de todos. As preguiças atuais são todas arborícolas, de pequeno porte, divididas em 2 famílias: a preguiça de 3 dedos e a preguiça de 2 dedos. Mas no passado existiam preguiças gigantes e terrestres, como a famosa Megatherium americum, que podia pesar mais de 4 toneladas. O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo também é um espaço educativo. Ele recebe escolas, oferece oficinas, cursos e atividades interativas. Além disso, promove a formação de professores e pesquisadores da área da biodiversidade. O museu está localizado na Avenida Nazaré 481, bairro de Ipiranga, a poucos minutos do metrô Sacomã. O acesso é fácil, com várias linhas de ônibus. Mais do que um museu, o Museu de Zoologia da USP é uma ponte entre a ciência e a sociedade. Conhecer para preservar é mais do que um lema, é uma missão. Visitar o Museu de Zoologia é descobrir a riqueza da vida, é entender o nosso papel na preservação do planeta.
é ver de perto a beleza e a diversidade do mundo natural.